Aleluia, glória a Deus, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos essa manhã, Papai. Seja louvado e engrandecido, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, Papai, no nome de Jesus, amém e amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, amém? Amém, você pode dar um glória a Deus por isso? Deus tem sido bom, o Senhor é bom em todo o tempo, estamos aqui para louvá-lo, já louvamos, e agora chegou o momento de recebermos a palavra de vida, a palavra que transforma. E eu queria que nós orássemos ao Senhor pedindo para que Ele pudesse nos abençoar através da palavra dEle, que é infalível, amém? Você crê que Deus pode falar aos nossos corações? Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, e colocamos, Deus, esse culto diante de Ti, pedimos que o Senhor, mais uma vez, possa nos abençoar através da Tua palavra, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, tocando onde somente o Teu Santo Espírito tem o poder e tem acesso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que sejamos transformados, Senhor, nos confronte com a Tua palavra, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos ser transformados pelo Senhor, Papai, em nome de Jesus, para que sejamos, Senhor, Pai, as Suas testemunhas, Senhor, para que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, as nossas ações, Papai, o nosso pensamento, Senhor, sejam os Teus pensamentos, Papai. Por isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida nessa manhã, Papai, para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, Senhor, para que sejamos muito abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que é contra, Deus, nós repreendemos, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, Deus, nós repreendemos, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito, Papai, tenha liberdade nessa manhã no nosso meio, e que possamos ser constrangidos pelo Teu amor, constrangidos pela Tua palavra, constrangidos, Senhor, pelo Teu perdão, Papai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Papai, em nome de Jesus, amém e amém e amém, aleluia. Amém. Eu convido você a abrir lá no livro do Evangelho, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Verso 20 ao 26. Marcos 11, verso 12 e 14. Amém? Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 12 e 14. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. E eu peço, Senhor, fala conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito traga a revelação da Tua palavra, Senhor, e que nessa manhã possamos sair daqui com uma palavra rema, Papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem se assentar. A semana inteira, desde segunda-feira, veio essa passagem, eu fiquei meditando, até fui estudar um pouco sobre a figueira. Se você é um pouquinho nojentinho, você nunca mais vai comer figo na sua vida. A figueira, ela não tem o poder de polinizar, e então isso não vai fazer com que ela venha gerar fruto e venha reproduzir. Existe uma vespa, chamada vespa do figo. Ela entra pelo orifício, no fundo, o figo parece uma pera, ela entra por esse orifício, e ela entra, e é praticamente um processo de morte. Por quê? Porque ela vai entrar lá, ela vai perder as asas, só que lá ela vai botar os ovos e vai se reproduzir. Só que os machos dessa vespa, espécie de vespa, não têm asas. O que acontece? Eles morrem. Só que as vespas fêmeas vão sair de lá e vão continuar o processo de entrar no outro figo, polinizar. Então, só que não tem problema, você não come asinha de vespa lá dentro, tá? Tem um processo que o próprio figo, ele faz com que seja eliminado, se é absorvido tudo isso, mas é eliminado. Mas é assim que funciona a reprodução do figo. Então, na verdade, o figo não é um fruto, né? Tem um nome, acho que esqueci agora. O fruto está dentro dele.
né? Ela é uma fruta invertida, e tem várias florzinhas dentro, e o fruto são aquelas bolinhas que nós comemos, né? Que você mastiga, você nem vê, mas se você for abrir um figo assim, você vai ver um monte de bolinha, aquilo lá são os frutos, né? Mas é esse processo que acontece, né? E é interessante, né? Jesus, ele estava aqui, essa situação está acontecendo na última semana, né? Acredita-se que foi talvez na segunda-feira, que Jesus vai e olha a figueira, quando ele estava indo ao templo, e o que acontece? Jesus, ele não estava enganando, fazendo uma pegadinha aqui, eu estou com fome. Se a Bíblia falou que ele teve fome, é porque verdadeiramente ele teve fome. E aí, se a gente for entender um pouco, não sei se você acompanha, né? No Japão nós temos, no Japão não, nós temos sakura, mas existem árvores frutíferas e árvores não frutíferas, amém? Você estudou isso na 5ª série provavelmente, então não são todas as árvores que dão frutos, amém? Por exemplo, o sakura, ela não dá um fruto, ela dá a flor, né? Quando você pensa em cereja, que você vê aquelas cerejas bonitas do Costco, não vem daquele pé de sakura, é outro tipo de cerejeira. Aquela cerejeira, ela floresce, né? E a floração dela precede a folhagem, né? Então ela floresce, antes dela florescer, está seca, parece que não tem nada, parece que morreu. Mas aí ela começa a vir os brotinhos, gera-se as flores, dá uma semana, né? 10 dias no máximo, cai as pétalas, aí você passa na outra semana, está tudo verde. Então, com o figo não é diferente, o fruto precede a folhagem. Então poderia ser que talvez tivesse algum fruto, tivesse dando um fruto ali, fora de época, ou tivesse sobrado algum fruto. Mas Jesus não foi fazer o contrário, né? E o que acontece? Ele está bem na semana onde ele vai ser crucificado logo em seguida. Você vai ver várias situações onde Jesus chegava e falava, olha, não conte para ninguém, onde queriam exaltá-lo, colocá-lo como rei, ele sai, mas nessa situação ele não tem problema nenhum de entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e onde todo mundo com as folhas de palmeiras colocavam e estendiam para que ele passasse e clamava, hosana nas alturas, bendito é o que vem, ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Quando perguntaram quem é ele é o rei de Israel, ele é o Messias, ele não teve problema nenhum, por quê? Porque já estava na reta final do propósito da vida dele, já estava concluindo o ciclo na vida de Jesus, então não teve problema nenhum, de repente esconder, foi, e o que acontece? Ou ele vai no templo, né, e expulsa os cambistas. Aí tem gente também que pensa que é porque vende alguma coisa na igreja, né? Tem pessoas que são mais radicais, pastor, tem a cantina, Jesus expulsou. Se a gente for entender, o que acontece? Ele ficou indignado com o que estava acontecendo em relação ao povo. Geralmente, as pessoas vinham ali, se ofereciam sacrifício, então compravam-se ali para oferecer sacrifício. O que acontece? Muitas pessoas vinham de longe, e quando nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, segundo o Pentateuco, nós temos que oferecer um sacrifício sem nenhuma ferida, sem nenhuma nada, perfeito. O que acontecia? Nessas viagens de longe, quando se vinha adorar a Deus no templo para oferecer o sacrifício, muitos animais eram machucados. O que acontecia? Não servia para sacrificar. Sacerdotes muito sábios resolveram o problema. Vamos colocar aqui alguns animais aqui, para que as pessoas possam comprar. Só que isso virou um comércio. Sacerdote, esse animal não está tão... Não, mas dá idiobo. É para um estrangeiro, vai lá, dá idiobo. E isso que deixou Jesus indignado. Por isso ela tem aquela atitude que quando nós lemos é grosseira. Mas por quê? Porque ele já estava vindo, trazendo um juízo sobre Israel. Ele já estava falando, olha, eu passei 3 anos com vocês e vocês não creram em mim. Eu preguei 3 anos para vocês e poucos de vocês acreditaram em mim. E é nessa situação, nesse contexto, que Jesus está entrando. E aí realmente ele teve fome. Jesus, ele vai até a figueira. A figueira só tinha folhas, ele deduziu que tinha. Aí o que choca é quando ele vai, pega, procura, não acha nenhum fruto. E o que acontece? Ele pega e fala, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Só que, vendo os discípulos admiraram, perdão, isso é mais para frente, ele falou isso, e os discípulos ouviram. Por isso que na Bíblia tem muitas coisas que você fala, uau, porque está escrito que Jesus não precisa esconder nada, Deus não precisa esconder nada. Se fosse assim, ele ia fazer só um resuminho para se aparecer, ter uma boa concepção de tudo, da Bíblia, dos feitos, do caráter de Deus. Não, ele não precisou se preocupar, esconder. E ele falou isso na frente dos discípulos. E o que acontece? Mateus fala que a figueira secou.
de imediato. Aqui em Marcos, no outro dia eles vão passar lá e vão ver que a figueira secou, e vão falar, uau. Aí você tem que entender que Jesus dá uma sentença para a figueira, e depois quando os discípulos voltam ali, ele vai dar um outro ensinamento para os seus discípulos. Então nós precisamos entender que quando aquela figueira estava ali, não era simplesmente uma figueira, mas Oséias vai falar que Israel é representado por uma figueira. Então, aquela figueira simplesmente não era somente uma árvore, mas era uma representatividade da nação de Israel, que tinha aparência. Imagina como devia se encontrar com um fariseu, pelo que a gente lê pelos relatos na Bíblia. Imagina um fariseu e um publicano vindo aqui adorar no templo. Você fala muito aleluia, irmão. Você fala demais, imagina, tem que ter postura. Você vem com essa roupa. Eu orei, jejuei e fiz isso. Imagina a postura religiosa de um fariseu. E às vezes as pessoas se enganam só pela aparência. Né? Você já ouviu as aparências enganam? Tem gente que se ilude pela embalagem. Olha, fala, uau, olhos azuis, cabelo loiro, mas não gosta de trabalhar, irmão. Não adianta. Aí tem aquele lá que não é tão bem assim, mas é trabalhador, esforçado, homem direito. Não se iluda pelas embalagens, né? Falando nisso, ontem eu me senti muito bem. A gente teve a rede jovem, né? Não choveu na rede, choveu depois. Choveu quando fica o chão todo molhado, junto a umas pocinhas. Quando a gente estava na rede, só deu uns chuvisquinhos só para refrescar, né? Chuviscava, molhava, secava, depois estava calor, vinha, refrescava, né? E eu me senti, sem ganhar, eu me senti vitorioso. A pastora, eu falei, você ficou pelo menos com orgulho de mim, meu amor? Fizeram uma prova lá de fazer, não é flexão, é de fazer prancha. Eu, quando fazia natação, né, já competi no Clube de Regatas Flamengo, eu não era bom, eu não era velocista. Eu sou fundista, então eu sou bom em resistência. Então não sou veloz, eu sou bom em resistência. Né? Então, quando fala, você lê na Bíblia, anda 1 milha, vai com ele e anda 2, a gente consegue acompanhar. E o que aconteceu? Tinha um monte lá, tinha gente da minha idade, tinha gente bem mais nova que eu, tinha gente que tinha 1/3 da minha idade, né? E tinha os malhados, né? Os caras que vão na academia todo dia, né? Aleluia. Aí a gente começou e ficou, todo mundo falou, vamos lá, né? E a minha intenção, se eu ganhasse, ia dar o cartãozinho para aquela menina que ficou sempre finalista da outra, mas aí não ganhei, fazer o quê? Mas eu fiquei feliz por quê? Porque eu fiquei top 5. Aí quando eu olhei, os da minha idade, todo mundo regaram. Os mais novos, então, nem se conta. Aí ficou os marombeiros. Aí eu peguei e falei, eu não vou ganhar deles, eu não tenho resistência para ganhar, porque eles são mais novos, então vão na academia quase todo dia. Mas eu também não estou cansado, né? Aguentem mais um pouco. Só que o tanto que eu aguento, eu não vou conseguir terminar para ganhar. Falei, então para que eu vou ficar fazendo sacrifício à toa? Já sou casado e muito bem casado. Não preciso ficar mostrando nada para ninguém aqui. Essa vai dar uma coisa? Parei aqui. Né? Então a gente precisa saber o momento certo de parar. Mas eu me senti feliz, não precisei ganhar lá o cartão. Falei, uau, a gente não tá ruim na fita. Né? Mas quando, nem sei porque que entrei nisso. É só para falar que eu fiquei em 5º lugar. Mas quando nós entendemos o que Jesus estava querendo dizer, é da aparência da figueira, né? Me senti jovem ontem, por isso. Não importa para Jesus somente a aparência. Às vezes a gente se ilude fácil com a aparência, né? Quem talvez tenha carro importado sabe, às vezes é bonito, a pintura é melhor, mas a mecânica dá dor de cabeça. Os carros japoneses dão de 10-0, né? Toyota dá de 10-0, Nissan, vários outros carros. Por quê? Porque eles têm uma aparência, mas muitas das vezes a essência não condiz com aquilo que ela reflete. É através dos frutos que Jesus fala que nós seremos conhecidos. Amém? Então, o que é um fruto? O fruto é resultado de um processo. Amém? Você pega lá um ovo, pega um pouco de leite, um pouco de farinha, um pouco de açúcar, bate, mexe, coloca no forno. Aquilo lá, tudo é um ingrediente, mas o resultado, o fruto daquilo, vai sair um bolo gostoso, né? Dependendo de quem faça, né? Então, o fruto é o resultado de um processo. Amém? Existem árvores frutíferas e não frutíferas. Amém? Só que Jesus nos compara ao quê? A árvores o quê? Frutíferas. Então, esse é um fato. Jesus nos chamou para sermos frutíferos. Então, o que Jesus espera de uma árvore frutífera? Que dê fruto.
Agora existem situações onde, ele vai falar mais para frente, a gente vai entrar, onde pelo fruto se conhece, mas existem frutos bons e frutos maus, amém? Mas existem aqueles que também não dão fruto, que é essa figueira. Sem fruto, nós secamos. O fruto demonstra que está tudo bem com a árvore. Quando nós temos saúde, nosso corpo está reagindo bem, está tudo bem. Quando começa a dar febre é a ação, é um alerta, é aquela sirene, assim, que alguma coisa está errada no nosso organismo. Algo não está funcionando bem. Precisa parar e ser consertado. Né? Quando o nosso carro acende uma luzinha, então, pior ainda, a gente nem sabe o que é, né? Mas você sabe que não está correndo algo bem. O fruto dele é pegar e rodar e ter tranquilo, está tudo confortável, está tudo tranquilo. Então nós precisamos entender que num processo de vida, num processo em tudo, nós precisamos gerar fruto. Eu creio que ninguém aqui trabalha de graça. O salário é fruto do seu serviço, amém? Quanto mais esse fruto maior, melhor é, não é? Mas ninguém fica ali, por quê? Porque tem que ter um resultado. Tem que ter um resultado. Ninguém estuda, eu vou entrar numa escola de inglês para aprender alemão. Não, o fruto é que eu fale, pelo menos entenda um pouco o inglês, amém? Então nós precisamos entender isso, e isso tem que estar claro sobre as nossas vidas. Nós não podemos viver somente de aparência, mas precisamos gerar frutos. E agora presta atenção nisso, os frutos são para alimentar outros. Você já viu uma macieira comendo e devorando a maçã dela? Você já viu um itigogari, algum morango indo lá e devorar? Não, quem devora os morangos somos nós. O fruto é para alimentar os outros. Se eu sou uma árvore frutífera e estou na minha casa e eu não gero fruto, e eu sou a única fonte de sustento, e não sai fruto daqui, o que acontece? Alguma coisa vai começar a dar errado. Alguma coisa vai começar a faltar. Então nós fomos chamados para gerar frutos, amém? Eu comprei uma figueira no Quimbro, e eu deduzo que é uma figueira pela folhagem. É bonita, estava com folha bonitinha. Fui trocá-la de vaso, aí as folhas começaram a secar, falei, uau, o que aconteceu? Falaram de hibernar, não sabia, disse que planta também hiberna, não sei. Aí, ela não está morta ainda. Mas eu comecei a ver, essa semana eu quebrei um galho, eu dei uma poda, e eu quebrei um galho, está seco a parte de cima. Eu tenho que depois dar uma pesquisada, se eu tenho que cortar e podar até onde está verde ali o caule dela, para ela continuar a gerar, mas em cima está seco. Aquilo lá nunca mais vai brotar, secou. Né? Esses dias eu tenho 2 oliveiras em casa, e a pequenininha dá mais oliva, dá mais fruto que a maior. Né? E eu vi que o ano passado ela não deu. Aí eu fui dar uma pesquisada, dar um Google lá, precisa podar. Aí eu fui olhar ela, tinha um monte de galinhos secos. Eu falei, então você tem que podar um pouco ali no pé, para poder eliminar essa parte que está morta. Então quando Jesus está falando lá em João 15 de poda, ele poda para dar mais frutos, ele não está falando de cortar, ele está falando de podar. Podar é diferente. Ele podou aquilo que estava, eu podei aquilo que estava morto. Não é que começou a brotar, e até mais galinhos começaram a sair, ela começou a crescer. Eu falei, por que ela não cresce? Porque falta poda. Entende? Então Deus, ele nos equipara e nos compara a árvores, só que nós fomos chamados para sermos árvores frutíferas. Você crê nisso? Amém. Você quer gerar fruto? Para alimentar os outros? Você quer ser alimentado pelo fruto dos outros também na sua vida? Amém? Esse é o processo. Amém? A gente vai ler outra parte. Agora olha só que interessante, se você ler um pouco a Bíblia, você sabe que em determinada situação os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé. Amém? Se a gente é um pouco assim, fala uau, sugou igual eu e você fala uau, eles viram alguma maravilha acontecer, viram Deus operar, Jesus operar algum milagre grandioso, falou, Senhor, aumenta a fé para que a gente possa ser. Não. Jesus estava falando sobre perdão. Olha, se o teu irmão vier contra ti, arrependa-te, está lá aqui em Lucas, vamos ler. Quantas vezes você deve perdoar o irmão? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe.
É bíblico, gente, as pessoas pisarem na bola com a gente. O problema não é se a pessoa errar. Se ela quiser continuar no erro, é problema dela, amém? Um ponto. Mas se ela se arrepender e vier ter conosco e nós não perdoarmos, é problema nosso. Então Jesus estava deixando isso bem claro e ensinando. E Jesus pegou e falou, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Porque não é fácil, não é simples. Agora por que eu estou falando isso? Agora você volta lá para Marcos capítulo 11, agora a gente vai ler o verso 20 ao 26. Marcos 11, 20 e 26. Bíblias, algumas têm títulos, algumas traduções. Na minha aqui o título está o poder da fé. E aqui vai entrar o segundo ensinamento de Jesus acerca da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que tem a ver isso com figueira? Figueira é de Israel. Ele estava falando isso aos seus discípulos, a igreja. E o que acontece? Você já viu algum monte sair voando? Você já viu Jesus movendo algum monte? Ele não estava falando um show de ilusionismo, exibicionismo, um show de mágica, não. Ele estava ilustrando a proporção da nossa fé. Em outras situações, ele vai falar que a fé do tamanho de um grão de mostarda é possível fazer isso. Ele não exige muito, ele exige o mínimo para que nós possamos. Por quê? Porque ele fala em João 15 que sem ele nós não podemos fazer. Amém? Tem coisas que sem Jesus nós não podemos fazer. A gente amar as pessoas na intensidade que Ele quer, a gente amar os que nos perseguem, que nos aborrecem, nós não conseguimos a nossa força, porque a nossa carne vai lutar contra, mas através de Jesus nós conseguimos. Coisas que nós não conseguimos muitas das vezes sem Jesus. Perdoar nós não conseguimos. Podemos falar da boca para fora, mas quando nós sabemos que perdoamos? Quando você nunca mais toca no assunto, ou quando aquilo nunca mais te incomoda. Porque se toda vez que tem uma conversa, mas por que você fez isso? Alguma coisa estranha tem, né? As pessoas que perdoam para mim, que eu perdoo, eu falo, lembra, pastor? Eu não, já deletei. Eu procuro seguir o caminho do meu Deus. Se Ele fala que Ele esquece, eu também procuro esquecer. Vai ficar ocupando espaço aqui nesse HD para quê? Vai ficar ocupando espaço no meu coração para quê? Deleto, esquece. Então nós precisamos entender que Jesus está pegando aquela situação da figueira, que simboliza Israel, e está ensinando, está dando mais um ensinamento aos seus discípulos, que eles ficaram admirados com aquilo. E ele falou, ok, vocês viram? Legal, né, Pedro? Se vocês tiverem fé no seu coração, para dizer a este monte, lança daqui no mar, e crê no seu coração, não dá, vai acontecer. E, quando vocês estiverem orando, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Fé e perdão. Jesus estava falando sobre fé e sobre perdão. Agora é engraçado, ele está falando de figueira, ele usa o exemplo da figueira, e associa ao perdão. Lá na frente a gente vai ver sobre a videira, outra árvore que ele compara. Ele vai falar sobre amor. São as bases fundamentais para a gente viver bem. Amar e perdoar. Ah, pastor, mas eu não sou amado, mas não é o mandamento é amar. Ah, mas não me perdoaram, não tem problema. O mandamento é perdoar. Isso é gerar fruto. Quando nós geramos esse fruto, as pessoas ao nosso redor são saciadas. Fruto, lembrando mais uma vez, não é para eu comer, é para as pessoas comerem.
Quando eu gero um fruto, quem mais abençoado, quem são mais abençoados, são as pessoas mais abençoadas, são as pessoas que convivem comigo, amém? Então, fruto vai ser resultado desse processo, amém? Talvez nós não tenhamos noção do resultado de um perdão, por isso somos tão hesitantes em perdoar, por isso somos tão hesitantes em amar. Se você soubesse o resultado, gente, é uma paz que excede todo entendimento, é você ser livre, é você ter liberdade, nada te barra. Você vai lá naquele, mas o fulano não vai com sua cara? Ele não vai, mas eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada de problema com ele, não devo nada para ele. Essa liberdade que muitos hoje não têm desfrutado, porque estão presos, porque de repente isso não está gerando um fruto. Hoje é dia de nós pegarmos as sementes, plantarmos no nosso coração, para que nós possamos gerar frutos. Não se vive só de aparência. Às vezes a gente está lá, e é na hora do vamos ver que você vai saber se você aprendeu ou não, né? Está tudo bonitinho, cara de paisagem, dando aula lá, o professor dando aula. Tem alguém que tem alguma dúvida? Não, professor, né? É uma engraçado quando você dá aula. Tem alguma dúvida? Não, pode perguntar. Não. Aí chega na prova. Por quê? Não é só aparência. Eu, quando não sei, eu pergunto. Quando eu não consigo, eu peço ajuda. Não tem problema nenhum para mim. Às vezes eu estou muito cuidado para a gente não incomodar. Então tem coisas que você vai ver só no céu que eu fiz. Porque eu não gosto, porque se não está pesado para mim, eu vou lá e faço. Mas tem coisas que de repente não vou conseguir, a gente vai pedir ajuda. E isso tem a ver com orgulho. Você não tem um coração orgulhoso quando nós pedimos ajuda, quando nós reconhecemos as nossas limitações. Então deu para entender. Jesus nos comparou a uma árvore, e ele pegou e falou para aquela árvore não dar mais fruto. Agora o porquê? Porque estava se fechando um ciclo. Jesus viveu quantos anos mais ou menos no ministério dele? 3 anos. Já estava chegando ao fim desse 3º ano. Ele não ia mais fazer muitos milagres. Ele já estava na última semana de vida dele. Ele já estava na reta final. Ele sabia também que pela época que ele estava, era Páscoa, aquela árvore não ia dar mais fruto naquele ano. Naquele ano. Agora eu pergunto para você, e as pessoas questionam isso, não era mais fácil ele pegar e falar, poxa, dá um frutinho aí, figueira, né, para saciar todo mundo aqui, eu, não só eu. Não era mais fácil? Ele não poderia fazer isso? Né? Ele mandou Pedro pescar um peixe lá para pagar o imposto dos dois? Por que ele não poderia? Porque estava vindo, ele estava falando acerca do juízo. Ele está falando, olha, são 3 anos e vocês não geraram frutos. Não se vive só de aparência. Nós somos chamados para gerar fruto. O que a pessoa espera de um cristão, quando se fala que é um cristão? Que sejamos honestos, que tenhamos caráter, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, que sejamos sinceros, que sejamos verdadeiros, que sejamos humildes. É tudo isso que se espera de um cristão, amém? Não se espera nada mais, nada menos do que isso. O que Jesus falou? Se a sua justiça não superar o dos fariseus, a nossa justiça em Deus pode ser superada. Agora nós precisamos entender então o propósito. João 15, Jesus fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Espera, então a palavra limpa a palavra ela poda a gente, a palavra ela vem e ela corta, a palavra liberta, a palavra é uma espada. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Você vai ver isso acontecendo quando Jesus vai lavar os pés, alguns capítulos antes, Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala que não, Jesus fala, então tá, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ah, não, só os pés, mas a cabeça, opa, Pedro, você está limpo. Por quê? Porque a palavra limpa. A palavra, ela nos purifica. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Agora ele já mudou a árvore. Ele compara Israel com uma figueira, e agora ele está falando que ele é a videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você consegue entender isso? Quando nós estamos em Deus, mas Deus em nós, nós damos fruto. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos na célula. Quantas vezes eu fui na igreja, gente? Ia só visitar, nem lembrava da pregação, nem sei o que foi falado, nem sei o que cantou, nem escorreu uma lágrima aqui, porque o interesse era outro. Agora, quando eu estou na casa do meu Pai, e eu permito Ele estar em mim, nós damos fruto. Você já teve experiências com Deus, amém? Quantas vezes de repente você chegou aqui com uma situação, de repente, difícil, e Deus ministrou ao teu coração, você deixou Ele, reacender a esperança nos nossos corações, você não saiu diferente? Porque esse é o propósito, quando Deus, onde Cristo está, milagres acontecem, onde Deus está, situações são transformadas, vidas são transformadas, só que sem Ele nós não podemos. E quando Ele está em nós, Ele fala que Ele é a palavra, quando a palavra dEle está em nós, e quando a palavra dEle está em nós, quando nós reagimos aos ensinamentos dEle, como foi falado ontem na rede, fundamentos. Quando você sabe que uma pessoa Quando você sabe que uma pessoa não gosta de algo, faz algo, de repente a profissão dela, pelo que ela externiza. Quando você sabe que a pessoa não quer ingerir algo, quando ela vai deixando de cantinho assim, Aí coloca uma folha de alface para cobrir aquilo que ela não come, depois vai lá no lixo e joga, ela vai disfarçando. Aí você está vendo, porque ela está externizando. Na nossa vida espiritual, na nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não é diferente. Quando você vê que a pessoa não está bem num local, quando você chama ela para participar de algo, e de repente alguma pessoa que tem um atrito está ali, vai estar no mesmo recinto. Você vai lá, vamos lá. Aí começa a dar um monte de desculpa, Aí você vai eliminando as desculpas, você vai podendo. Até ela, se ela for sincera, ela fala, não, é que eu não dou muito bem com a pessoa. Pronto, não tem problema nenhum, mas ela pode ser verdadeira, e é ali onde Deus pode ministrar, porque Deus age em cima da verdade, amém? Então, nós precisamos entender que não é suficiente nós somente estarmos na igreja, nós irmos à casa do Pai, mas Deus, o Espírito de Deus precisa ser manifesto a cada dia em nós, o Espírito Santo habita em nós quando nós aceitamos a Jesus, amém? Mas aqui nós estamos falando de Jesus, e Jesus é o quê? O verbo, Jesus é a palavra, e isso vai manifestar e refletir através de uma postura correta, amém? Através de uma atitude cristã que as pessoas esperam, amém? Então, quando nós permanecemos nele, ele fala que nós damos muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão no fogo, e queimam. Só dá para queimar lenha seca, não é? Ela demora para pegar uma árvore, coisa, não que ela não vá queimar, mas ela demora mais para pegar fogo, Eu vi a minha lá, ela queimou, estava sequinha, dava para fazer lenha, porque ela está morrendo de cima para baixo. Quando nós não damos frutos, nós vamos secando. Quando nós estamos secando, a Bíblia fala que nós vamos ser cortados e lançados fora. Alguém vai pegar e vai lançar no fogo. Se permanecerdes em mim, e aí entra o que eu falei, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, e nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Sabe quando nós glorificamos a Deus biblicamente? Não é somente quando nós erguemos a mão e falamos glória a Deus. A minha boca pode falar, mas se eu não estou dando fruto, verdadeiramente, eu não estou glorificando a Deus. Amém? Não quer dizer que eu não ame a Deus quando eu glorifico a Deus, mas eu estou glorificando na essência, na proporção e no potencial que eu sou capaz quando eu dou fruto. Mas ele está sendo injustiçado, ele não vai rebater, não vai dar na cara. Não, ele escolheu ficar quietinho, porque ele está firmado na rocha, ele tem Deus, a palavra de Deus está nele, e a palavra de Deus fala, caso você for agredido, oferece outro rosto, e ele consegue florescer,
e as circunstâncias mudam. Amém? Vocês estão comigo? Você quer glorificar muito a Deus? Nós precisamos dar muitos frutos. Muitos frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus é engraçado, né? Como eu falei. Ele está falando de fruto, aí entra amor. Figueira, perdão. Videira, amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Frutificamos quando a palavra dele está em nós. E quando a palavra dele está em nós, quando nós permanecemos no seu amor. É tudo um seto. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tem muitas pessoas que não conseguem desfrutar desse gozo. Pessoa tem um carro bom, tem uma casa boa, família bonita, aquela família de capa de propaganda de margarina, tem dinheiro, mas não consegue gozar da vida, não consegue se alegrar, não consegue ter prazer. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Você viu em alguma situação Jesus pegando e mandando raio na cabeça de alguém? Ah, não vou com a sua cara, eu sou filho de Deus, eu sou o rei dos reis. Você não vê Jesus fazendo isso. Pelo contrário, você vê quando os discípulos querem fazer, João, você não está bebendo da mesma fonte que eu, João. Senhor, vamos vos mostrar como são os seus discípulos, Senhor. Mestre, nós aprendemos direitinho. O Senhor quer que nós oremos e mande cair fogo do céu? João, você não entendeu o propósito. Lembra o propósito? Está nele, nós, nele, ele em nós, a palavra dele, nós mantemos o amor. E ele continua. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida. Ele está falando do quê? De videira, de fruto e de amor. Ele continua. João, ele segue falando. Deixa eu só lá para a gente entender como foi falado aqui. Ele nos escolheu. Realmente ele nos escolheu. É tão gostoso a gente cantar, né? Falar, nós não escolhemos ele. Ele escolheu a nós. Ele escolheu morrer por todo mundo. Então todo mundo potencialmente tem a proporção de ser salvo. Porque ele morreu por todo mundo, mas quem crê será salvo. Então o que acontece? Às vezes a gente se esconde nisso. Ele me escolheu. E a gente fica lá quietinho. Não permite ser regado, não permite ser cuidado e não gera fruto. Nós fomos chamados com um propósito. Ele nos escolheu sim. E tenha certeza de uma coisa, ele não errou. Ele não errou. Mas nós somos chamados para darmos frutos. Amém? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. A fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. E de novo, ele conclui esse pensamento. E o que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Figo nasce isolado, cada um ali grudado no caule ali da árvore. A videira não, dá um cacho, tem um monte de uvinha ali junto. Amor. E ele pega e fala: eu os escolhi para que vão e dê fruto. Fruto que permaneça. O que é fruto que permaneça? Você mantém naquela mesma constância, naquela mesma decisão. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Ele está sendo bonzinho, então estou amando. Pisou na bola comigo. Mas você não tinha amado, perdoado? Tinha, mas nosso fruto tem que permanecer. Nós temos que ser constantes em Deus. Quando você é constante em Deus, você é inabalável. Inabalável. Sabe o que é isso? Não se move para nada. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido porque você é inabalável. Sabe o que é ser inabalável? Não é ficar correndo atrás do vento. Ser inabalável é você permanecer, porque você sabe que existe um Deus que é fiel para cumprir a palavra dele, e as bênçãos dele vão nos alcançar, o que diz a palavra dele. Você não precisa, não, aqui está melhor, aqui está melhor. Gente, eu conheço gente que troca emprego por causa de Goduem. Aí tem que acordar 1 hora mais cedo, vai voltar 1 hora mais cedo. Eu falei, para e faz a conta. Vale a pena você perder 2 horas do dia para ganhar Goduem a mais? Não faz. E fica correndo.
Quando nós confiamos em Deus e somos inabaláveis em Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. As promessas do Senhor nos alcançam. Quando nós permanecemos nele, Deus fala que somos como um monte de Sião, nós permanecemos, nós não somos abalados. Por que hoje está moda? Primeiro, a gente está numa influência de um país que não é acostumado a consertar nada, é mais fácil comprar, e realmente aqui no Japão é mais fácil você pegar e comprar outro novo. E a gente vive isso, e a gente descarta relacionamentos, descarta casamentos. Por quê? Porque nós não queremos consertar. Por quê? Para consertar mexe com o nosso orgulho. Eu tenho que olhar e ver os meus erros. Eu tenho que olhar e reconhecer as minhas limitações. Casamento, como eu falei na Rede Casais, é composto por A e B. Não tem como só A está errado. Não tem só como B está errado. É A e B. Uma porcentagem de cada. Nós precisamos ceder para ter um bom convívio. Mas hoje em dia é fácil. Descarta. Gente, eu não descarto o telefone, meu número é o mesmo, desde quando me converti, fiz um que sou com Deus. Eu não fico trocando de rede social. Nome. Às vezes você precisa mandar uma mensagem por irmão, você não tem o mensagem dele, você vai procurar ele no Face. Eu falei, qual que é agora? Alguma coisa errada? Tem. Alguma coisa errada? Tem. Quando nós estamos em Deus, gente, você fica seguro. Você não tem medo de atender um número estranho. Você não tem medo, porque você não tem nada. Você não deve nada. Você está tranquilo em Deus. Amém? Jesus conclui esse exemplo de dar fruto ao amor. Figueira, um fruto relacionado ao perdão. Videira, várias uvas de um cacho, relacionada a amor. Nós precisamos entender que precisamos dar frutos. Amém? Espero eu que esteja hoje falando com árvores que sejam frutíferas, que queiram dar frutos. Se não dá, Deus é longânimo. Deus, ele é paciente. Por que nós precisamos dar frutos? Para que haja uma distinção. Eu não estudei biologia, não fiz botânica, então não entendo. Se eu for saber, não sei nem cuidar das plantas, né? Às vezes a gente se esforça, né? Mas não é sempre que tem êxito. Mas a gente vai entender pelo fruto, muitas das vezes. Jesus, ele deixou isso claro. Pelos frutos, nós conhecemos a árvore. E que fruto é esse? Um desses é arrependimento. Arrependimento é eu sentir dor pelo pecado que eu causei, e eu deixar, eu me converter disso, eu deixar para trás. Eu preciso me arrepender. Arrepender não é chorar. Chorar, a gente conhece muitas pessoas que choram. Arrependimento é atitude, é posicionamento. O que Paulo fala? Quem rouba, não roube mais. É isso. Quem faz algo errado, não faça mais. Não faça mais. Isso é arrependimento. Mateus 13, João Batista fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, o povo estava se arrependendo e vinha. E eu falo, o batismo de João não era fácil, né? Você tinha que professar o seu pecado. O que você quer? O que você está se arrependendo do quê? De ter adulterado. Arrepende de ter adulterado? Sim. Arrepende de ter traído sua esposa? Sim. Seja batizado. Puf. Era assim, mais ou menos. Só que estava tendo uma transformação. As pessoas estavam vendo. Por quê? Porque o batismo de João procedia de Deus. E o que acontece? Os saduceus, fariseus estavam indo lá. Opa. Está certo que a gente tem a nossa postura, mas se precisa de um batisminho aqui, não tem problema nenhum. O quê? Raça de víboras! Falando para os fariseus. Até quando, raça de víboras, vocês vão fugir da ira de Deus? Você precisa ser salvo, aceitar Jesus, vir à igreja, não é para você ser abençoado, ter um casamento restaurado, ter as suas finanças restauradas. Você tem que vir a Deus, à igreja, se arrepender, porque tem a ira de Deus que vai vir, que vai lançar homens que não creram nele por um fogo eterno, mas quem crê nele vai ter a vida eterna. É por causa disso que nós nos achegamos a Deus. E isso, quando nós nos aproximamos de Deus, tem consequências. A nossa vida é restaurada, tudo muda. Tá?
produzir, João Batista falando, verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele estava falando, sabe com o quê? Com um monte de figueira cheia de folha. Vocês oram bonito, fariseus, vocês oram altos na praça, mas vocês precisam ter frutos de arrependimento, João Batista estava falando. Se parasse por aí, estava tranquilo. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. João Batista estava quase igual a Jesus ali, né? Sabia o que estava passando no coração dos homens. Temos por pai Abraão, oh aleluia, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Só por isso a gente precisa da fruta, a gente tem que se espremer, se esforçar nos 30 e se alinhar com Deus, para que nós possamos gerar frutos, amém? Como eu falei, pelos frutos nós somos conhecidos, a gente vai estar concluindo, Mateus 7, e olha só que interessante, frutos, testemunho, porque muitas pessoas hoje de repente têm mais facilidade de se chegar a Deus, por causa do testemunho de alguns, amém? Eu não merecendo, mas graças a Deus quando as pessoas conhecem, pastor, eu conheço pessoas que conhecem você, eu falei, daí Diogo, quem é? Então toma cuidado, só que ele vai falar, esse apelido que eu tinha, isso, mas eles viram a transformação, um bom nome, a Bíblia fala, é mais precioso que muitas riquezas, e um bom nome está relacionado a quê? A testemunho. Não, para esse pode fazer, para esse pode vender, para esse pode, você quer ver um país que respeita? É o Japão. Eu fiquei admirado quando você vai comprar alguma coisa, você fala, qual que é a sua profissão? Onde você trabalha? Eu sou pastor. Bocuxi. Eles entendem o peso e a responsabilidade, eles associam, falam, se ele é bocuxi, então é um motiron que ele tem que ser mais responsável. E é a mesma coisa para um cristão, amém? Só que pare e presta atenção em frutos e a associação que Jesus faz. Mateus 7,15, Sermão do Monte. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos entender que toda árvore que não gera fruto seca, toda árvore seca vai ser lançada ao fogo. Amém? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem está falando aqui? Jesus. Pelo nosso externizar, pelas nossas atitudes, Ele e os demais serão conhecidos. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Jesus está falando de testemunho, está falando de relacionado ao pecado. Às vezes as pessoas se enganam com a folhagem, mas não estão dando o fruto que Ele pediu para dar. Expulsar demônio não é fruto, não tem a ver com caráter, não tem a ver, é dom de Deus, é irrevogável, é para quem crê, tá? Curar enfermos, mas o nosso eu morto na cruz, a nossa vontade carnal morta na cruz, isso está gerando fruto que vai glorificar o Senhor, amém? Judas fala assim, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, pessoas que não buscam ajuda, gente. Eu resolvo entre mesmos. Por que você não vai? Por quê? Porque tem que lidar com sinceridade, tem que lidar com a verdade. Se é mais fácil eu me apacentar, eu escondo aqui o meu pecado, eu vou levando, não preciso mostrar para ninguém.
nuvens sem água impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Amém? Paulo vai falar acerca de um outro fruto. A gente viu o fruto de arrependimento. Paulo vai falar à igreja de Roma sobre um outro fruto, um fruto para santificação. Tá, fui escolhido por Deus, estou andando, estou alinhado, mas eu tenho que gerar fruto que me separa para Deus. Romanos 6 fala assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo está sendo sincero, está desenhando, olha, antes nós não tínhamos força, porque éramos escravos do pecado. Pecado é tudo aquilo que nos escraviza. Não venha querer falar, eu paro quando eu quiser. Se você é escravo, tem gente que fala que se não toma Coca-Cola dá até agonia, né? Eu já vi casos de pessoas que quando pararam antigamente, quando eu vim, há 26 anos atrás, podia se fumar dentro do avião, né? Depois cortaram, e hoje estão cortando, os restaurantes têm um local, né? Eu já vi relatos de pessoas que por ficar de repente no voo, né, não poder fumar, davam nervosismo. Por quê? Porque estava vinculado, já dependia, o organismo dependia da nicotina. E quantas pessoas de repente você ouve falar que estão numa coisa, falam, não, eu paro quando eu quiser, eu estou aqui, mas eu paro. Tudo que nos aprisiona é pecado. Mas antes, nós não tínhamos força. Paulo está falando. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Quando nós somos escravos do pecado, o que nós escolhemos? Coisas que não são duradouras, coisas que são aparentes e não duram. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Gente, quantas vezes, eu me lembro de quantas vezes, a pastora conheceu essa época, eu não era tão bad boy assim, mas né, quando eu bebia, eu me transformava, achava que era melhor que todo mundo, fazia cada piada ridícula, né? Saía, não sei o que, seu carro lá, vamos lá de ré, com você eu ganho de ré, e fazia aquela besteira, que agora me envergonho, não agora somente, mas bem depois, quantas vezes você ia lá e você achava que você tinha dinheiro, você podia fazer o que você queria, porque nós éramos escravos, e que nós escolhemos, coisas que nós nos envergonhamos. Agora eu pergunto, o que Deus faz na nossa vida, você tem alguma coisa do que se envergonhar? Porque é vida, é vida. Porque quando eres escravos do pecado, estavam isentos, tá? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não se engane, se tem coisas que nós estamos aprisionados, nós não conseguimos largar, como eu falei domingo retrasado, há caminhos que parecem direitos ao homem, mas é no fim, o fim dele é de morte. Para que esperar? Para que esperar? Se você sabe que não está colhendo nada, é coisa do que se envergonhar. O que a gente envergonha? Tudo que a gente faz escondido, tudo coisa que nós não temos coragem de fazer na frente dos outros, alguma coisa estranha tem, amém? Né? Eu já vi uma pessoa falou para mim, pastor, mas tem, eu não sei, tá? Eu nunca vi. Mas porque tem igrejas japonesas que o pastor bebe. Foi engraçado, né? Eu fui em 2 formaturas, por que ninguém bebeu na minha frente? Que eles bebem escondido. Eu falei, opa, quando está escondido, eu estou no reino do quê? Trevas. Eu estou debaixo de um domínio, de um reino de trevas. Quando eu trago para a luz, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Eu sou livre, como nós cantamos. Você não tem medo, você não tem do que se envergonhar. O que Paulo fala, procura obreiros, apresenta obreiros que não tenham do que se envergonhar.
Nós somos chamados para dar testemunho, para dar fruto e sermos livres. Sabe o que é ser livre? Você não ter do que se envergonhar. Pastor, vamos lá, vamos. Pastor, não ter do que se envergonhar. Está me entendendo? Mas, pastor, talvez eu tenha. Não tem problema. Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Mas hoje, entenda que é um caminho de morte. Talvez você não está vivenciando a morte hoje, porque é no final. É no final. Agora, porém, liberados do pecado, transformados em servos, têm de fruto para a santificação. Mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, a última parábola, a parábola de uma figueira estéril. Lucas vai contar, e ele vai falar no capítulo 13. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, presta atenção nisso. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma figueira no meio da videira? Porque tem coisas na nossa vida que sou eu e Deus. A salvação é uma delas. Não se apoie na salvação da sua esposa. Não se apoie na santidade do seu esposo. Mas ela vai, serve na igreja, ele vai, serve na igreja. É uma figueira, eu estou falando de uma figueira plantada no meio da vinha. Pelo que disse o viticultor. Espera aí, vamos lá. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Quanto tempo Jesus serviu nessa terra? Jesus está falando a Israel, está falando aos seus discípulos, e não acho. Pode cortar, olha só, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. A gente não gosta de ler esses trechos na Bíblia, né? Quando vê a gente pula, vai, né? Mas Jesus está falando, olha, aqui que tem uma figueira no meio de uma videira, 3 anos eu venho procurar, e porque ela está inutilmente ocupando a terra. É sério isso, é para vir um temor sobre as nossas vidas. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Quando a gente está no meio das coisas agradáveis, é para a gente crescer, para a gente florescer, amadurecer. Você não amadurece com um tapinha nas costas. Você não amadurece com alguém falando: seu lindo, que linda. Você amadurece, você cresce, você vai gerar fruto, é quando coloca estrume. Vocês estão entendendo? E o viticultor fala assim: se vier a dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. A gente vê a longanimidade do Senhor, mas a gente vê a sentença clara. 3 anos eu estou pregando, 3 anos eu estou falando, 3 anos eu estou insistindo, e não dá, corta. Espera um pouquinho, dá mais 1 ano aqui, deixa a gente adubar aqui, para ver se vai dar. Ele está falando para um monte de gente. Eu não sei quantos anos tem coisa na nossa vida que talvez a sua esposa fale, talvez o seu pastor fale, talvez o seu marido fale, e não muda. Tem um tempo certo por uma corda, por um corte. A gente vê a longanimidade, mas a gente vê o corte. O próprio viticultor falou: não, dá, se der fruto, bem, mas se não der. Agora entenda uma coisa: sozinho nós não podemos, mas nele nós podemos todas as coisas. Tem coisas que eu, sozinho, na minha força, eu relutei, protelei, empurrei, até o dia de ser confrontado. É ruim esse dia, é gostoso. O dia que você é colocado na parede assim, você não tem para onde fugir, você deu todas as desculpas possíveis, todas as situações possíveis você deu, não cola mais. Ou é ou não é, ou é ou não é. Nós precisamos ser adultos e encarar o Evangelho como ele é, de fato, reto. Tem pessoas que estão carecendo de comer frutos na nossa vida. Você crê nisso? Nós somos chamados para sermos árvores frutíferas. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Pastor, quando eu sei que eu estou dando fruto para a santificação? Pelo seu testemunho.
Pastor, quando eu sei que eu estou dando fruto de arrependimento? Quando você não faz mais. Simples assim. Gente, eu já fiz cada atrocidade. Graças a Deus eu tenho liberdade para contar para ela. Não faço mais. A gente tem que entender que nós estamos num tempo. Quem está sujo vai se sujar mais ainda. Mas quem está limpo vai querer se santificar mais. Fruto para santificação. Nós precisamos estar em Deus, a palavra dele em nós, para que possamos dar fruto. Você quer dar fruto? Tem um machado à raiz, gente, vocês não entenderam? Qual parte vocês entenderam? Vocês dormiram? Olha, tem um machado posto à raiz. Toda árvore que não dá fruto vai ser cortada e lançada no fogo. É sério isso. Eu estou falando com um monte de árvores aqui. Aonde não tem dado fruto? Aonde? É simples assim. Aonde não está, Senhor? Eis-me aqui. Eu preciso ser cuidado. É isso. Não tem um serrote. Ele está na raiz, mas não cortou ainda. Amém? Eu creio que foi bem clara essa palavra. E a gente quer orar por você. Porque Deus te chamou para ser uma árvore frutífera. Deus te chamou para você gerar frutos. E esses frutos vão abençoar a sua casa, vão abençoar com isso a sua vida, vão abençoar as pessoas que nos rodeiam. Mas como nós lemos, sozinho nós não conseguimos. E é um fato. Quantas coisas você consegue na força do seu braço por um tempo? Mas depois não dá, não sai mais. Espreme, espreme, não sai mais nada. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Figueira, ele vinculou com perdão. Videira, ele vinculou com amor. Isso é essência, isso é um fundamento para que a nossa vida cristã flua. Não tem como eu falar, eu quero ser um pastor, se eu não consigo amar e perdoar as pessoas. Não tem como eu querer conviver e desfrutar. Deus não responde a minha oração, mas a minha palavra em vós, vós em mim, dando muito fruto, pedi o que quiseres e os recebereis. Qual fruto tem faltado? Venha, para que a gente possa falar junto. Senhor, eu coloco a minha vida aqui. Me ajuda. Me ajuda. Mas como eu falei, tem coisas que Deus é longânimo, mas Ele já está ali. 3 anos. 3 anos. Eu queria te convidar. Você que reconheceu essa palavra, entendeu essa palavra e é corajoso e quer contar com a ajuda do Senhor, quer contar da nossa ajuda como igreja, fala: Senhor, eu quero, eu preciso, eu entendi que nessa área não tem dado fruto. Talvez você é uma excelente pessoa, você é generosa, você ajuda, serve, mas quando chega para perdoar o negócio, eu não sei, eu só estou dando exemplos. Talvez você perdoa todo mundo, talvez você faz tudo, mas chega na hora de servir, eu não sei onde pega, eu não sei onde aperta, mas Jesus sabe. Por isso Ele trouxe essa palavra, para que hoje nós possamos nos alinhar com Ele. E eu queria orar por você que quer se alinhar com o Senhor. Senhor, eu quero dar muitos frutos, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, através do meu testemunho. Como a Mônica estava falando no começo, se não me engano, o Billy Graham falou: olha, viva com as pessoas, que as pessoas possam ver Cristo através das suas atitudes. E se você precisar, pregue a ela. Nós pregamos as pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Eu quero orar. Se não tem mais ninguém, a gente vai estar orando. Mas eu creio que Deus não vai trazer essa palavra somente para uma pessoa. É uma palavra de posicionamento, de coragem, de alinhamento. Coloca a sua vida diante de Deus. Você não está sozinho nessa. Convido os líderes para estarem orando, mas se posiciona com o Senhor. Existe um viticultor que fala: opa, Senhor, peraí, me dá mais um ano. Talvez tem coisas na sua vida que tem mais um ano para você se posicionar, porque senão a casa vai cair, vai vir o escândalo, vai vir a luz. Deus não quer isso. Existe um viticultor preparado, preocupado conosco, para que nós falamos: Senhor. Existe um Deus que é bondoso, que é generoso, mas que é justo, e tem um juízo. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Alinha hoje seu coração com o Senhor. Alinha hoje seu posicionamento, seu testemunho com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor.
nós te agradecemos, papai. Eu te agradeço pela vida dos seus filhos, eu te agradeço pela vida de cada um desses homens e mulheres, Senhor. Deus, não é uma palavra tão fácil de digerir, Senhor, mas é a tua palavra, é aquela que gera vida, Senhor, é aquela que liberta, Deus, é aquela que cura, Senhor, é aquela que transforma, Senhor, é aquela que vai fazer com que nós geremos frutos de vida, com que venhamos gerar coisas que não venham mais nos envergonhar, papai. Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor. Deus, nós deixamos as desculpas de lado, nós deixamos as justificativas de lado e nos alinhamos com o Senhor, nos alinhamos com a tua palavra, Senhor, e pedimos: cuida de nós, Senhor, cuida de nós, Senhor, para que venhamos dar fruto, Senhor. Cuida de nós, Senhor, muda o nosso coração, Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, Deus. Muda, Senhor, atitudes nossas que te desagradam, Senhor, para que possamos ter um testemunho que glorifique a Ti, Senhor, para que possamos gerar frutos que glorifiquem a Ti, Senhor. Oh, chore marabachore, carandaramanaya, Senhor. Oh, xere marabachaia, Senhor. Chore marabachaia, Senhor. Deixamos as meninices de lado aqui hoje, Senhor. Deixamos as desculpas e as justificativas hoje aqui no teu altar, Senhor. E queremos amadurecer, queremos crescer, queremos, Senhor, gerar muitos frutos que glorifiquem a Ti, papai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, papai. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Não se apoie mais na santificação do seu cônjuge. Era uma figueira no meio de uma videira. Tem coisas que é você e Deus, tem coisas que é você. É você que precisa se posicionar, é você que precisa mudar. Para de desculpar, para de procurar culpado, para de procurar pessoas para você justificar. É você e Deus, é você e Deus. Louvado seja o santo nome, ajuda, Senhor, a gerarmos esse fruto de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, 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 Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Vamos repetir comigo. Senhor Jesus, me ajuda a gerar frutos dignos de arrependimento. Com isso, dando um bom testemunho que vai gerar muitos frutos que vão glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?